A Revolução Francesa. Por muito tempo na França, durante o regime absolutista, o clero e a nobreza usufruíam e ostentavam privilégios que eram sustentados pelas classes sociais menos favorecidas. Porém, no final do século XVIII, um cenário de grave crise econômica atinge a França. Esta crise era marcada pela falência do modelo econômico francês, sustentado pela agricultura. Este modelo já não dava mais conta de suprir as necessidades básicas da sociedade, resultando em um cenário caótico de miséria, fome e desemprego. O modelo de sociedade francesa ainda era o mesmo da época medieval, dividido em estados. O primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era o povo, burguesia, artesãos e camponeses. Diante dessa realidade, o rei Luís XVI, pressionado por todo o cenário descrito, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que surgiu na França medieval e era convocada em momentos de crise. O povo francês via nessa Assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Nessa Assembleia foi discutida a possibilidade da nobreza começar a pagar impostos, pois somente o terceiro estado pagava. Porém, a votação era realizada por estado e não por indivíduo. Desse modo, apesar do terceiro estado ser mais numeroso em relação aos dois primeiros, o clero e a nobreza sempre votavam a favor de seus privilégios. Assim, sempre ficava 2 contra 1, deixando o terceiro estado em desvantagem e os derrotando. Então os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, mas novamente essa proposta foi negada. O que motivou a criar uma Assembleia Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei foi contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão para onde eram levados os opositores do absolutismo francês. A queda da Bastilha foi o nome que ficou conhecido à tomada da prisão e que marcou o início da Revolução Francesa. Com a radicalização do povo, uma série de mudanças aconteceu na França, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o fim dos privilégios feudais, a elaboração de uma nova Constituição e estabelecimento de uma monarquia constitucional, o que frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república. Então 2 grandes grupos políticos surgiram para controlar a nação. Os girondinos, conservadores, representantes da alta burguesia, defensores de uma república liberal. E os jacobinos, republicanos radicais, apoiados pelas camadas populares que defendiam mudanças radicais. O grupo que iria controlar a convenção eleita pelo voto seria os jacobinos, que por um lado empreenderam reformas econômicas e populares, e por outro executaram perseguição a todos que fossem contrários a tais medidas. Esse período ficou conhecido como Era do Terror. Naturalmente, a atuação dos jacobinos gerou uma reação dos grupos conservadores representados pelos girondinos. Essa articulação resultou num golpe conhecido como Reação Thermidoriana. A partir dessa data, os girondinos adotaram uma série de medidas. Em 1795, a convenção foi substituída pela Diretório. Os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição. A instabilidade que a França vivia fez com que também passassem a defender o autoritarismo. Dessa forma nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses. O resultado disso foi a organização de um evento conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Então iniciou-se o período napoleônico. Inscreva-se no canal e deixe seu like para acompanhar mais vídeos como esse.